Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e esse é o canal O Paciente. É para fazer com que o paciente fique cada vez mais ciente da sua situação perante, na frente de um profissional da saúde. Aqui a gente conversa com vários profissionais da saúde, né, sendo médicos, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, profissionais de educação física, nós vamos conversar aqui também. E hoje a gente está conversando com um anestesista, né, o Dr. André Júnior Nicola. E a primeira pergunta que eu vou fazer, primeiro obrigado, Dr. André, e a primeira pergunta que eu vou fazer é exatamente esta. O anestesista, ele é o que, afinal de contas? Né? Sempre a pergunta que o paciente fala, bah, mas o anestesista é médico, ele é um farmacêutico, porque ele está tratando com drogas, né? Com produtos, que nem eu falo. Então, o que o anestesista é? Obrigado. É verdade, essa pergunta é muito frequente. Boa tarde, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado em estar aqui. Também parabenizar o canal por fazer esse resgate da boa medicina, da boa prática médica, trazendo pessoas aqui com boa formação da academia, né? Acho que a gente tem que retomar esse espaço que é, né, mostrar, né, também o nosso papel dos bons médicos, né? Serem vistos também, né? Bom, essa pergunta, se o anestesista é um médico, o que ele faz, ela é muito frequente, inclusive existe uma piada interna, né, um bloco cirúrgico, né, do cirurgião, né, e do anestesista, que sempre tem essa piada, o anestesista faz, né, só fazer um curso no Senac, ele pode vir aqui aplicar anestesia. E a gente até leva na esportiva, porque é natural, porque a anestesiologia ela é uma especialidade bastante nova, recente, né? Ela começou lá em 1846, a primeira anestesia, mas o grande desenvolvimento da anestesia, ela se deu a partir de 1950, né? que, né, começaram as grandes descobertas das drogas, da monitorização, né? Então, a partir daí, se deu um grande salto da anestesia e, por consequentemente, da cirurgia, da cirurgia, porque até então fazer uma cirurgia era uma experiência agonizante, né? Era uma experiência dramática, né? Então, a anestesia permitiu isso. Mas, respondendo à pergunta inicial, sim, o anestesista é um médico, ele faz uma formação de 6 anos de medicina, ele conclui a formação de medicina de 6 anos, depois ele faz, então, a especialização de anestesia, a residência médica, que são mais, no mínimo, 3 anos, né? Obrigatório 3 anos. Hoje, tem colegas que fazem até 4 anos, fazendo uma área de atuação, né, em dor, ou em cirurgia, ou em anestesia pediátrica, ou em anestesia cardíaca, então faz mais um ano. Então, no mínimo, são 9 anos de formação, 6 de faculdade de medicina, mais 3 anos de residência, para poder ser um anestesiologista, né, e trabalhar na área e, né, ministrar anestesia. Então, primeiro, normalmente a gente passa num concurso público, né, para fazer uma faculdade de medicina, Isso. né, independente se ela for paga ou se ela não for, existe um concurso, né, processo seletivo, né, porque todo mundo quer ser, né, a maioria, muitas pessoas querem ser médico, mas não há vagas para todo mundo, então passa por um concurso, que é um vestibular, né, e depois ele acaba fazendo 6 anos de medicina, então tem que fazer 6 anos de medicina. E depois desses 6 anos ele vai direto para anestesia ou não? Aí tem um outro concurso? Exatamente, tem um outro concurso. Aí entra, né, a figura dos CETs, né, são Centros de Ensino e Treinamento, né, de Anestesia, né. A gente tem uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Anestesia, né. E essa sociedade brasileira, ela credencia, né, os centros de ensino e treinamento, né. O que é credenciar? A gente não, né, a anestesia, né, ela é uma especialidade teórica e prática, né. Então, assim, para você ser anestesista, você tem que fazer a formação, esses 3 anos, num lugar que tenha um programa de residência médica em anestesiologia, ou seja, que tenha uma formação teórica na anestesia e também tem uma formação prática, né? Então, não é qualquer hospital que pode, digamos assim, abrigar um centro de ensino e treinamento para formar anestesista. O hospital tem que preencher uma série de critérios,
como ter cirurgias das mais diversas especialidades, cirurgia pediátrica, traumatologia, cirurgia geral, cirurgias oncológicas, cirurgias obstétricas, cirurgia ginecológica. Então tem que ter uma série de programas. E aí, aí a gente faz uma prova, né, de novo, para entrar nessa residência médica de anestesiologia nesses centros de ensino e treinamento. E aí a gente faz os 3 anos, sendo nesses 3 anos constantemente avaliados. Ao final de cada ano, existe uma prova nacional, né, dos residentes em anestesiologia, que você faz a prova teórica, e aí tem que obter uma nota mínima, né, para passar para o próximo ano, e fora a avaliação prática diária, né, no bloco cirúrgico, fazendo, né, o treinamento de anestesia. Isso que tu falou é bastante interessante, né? Porque hoje em dia tem muita informação num celular. Né? A gente pega um computador, a gente entra no Google e tal, a gente tem muita informação. Então, existem algumas áreas que a gente pode acabar lendo muito e a gente pode se tornar especialista. Né? Por exemplo, pega claro, estou exagerando, mas pega uma área, por exemplo, vamos pegar da filosofia. Né? Se o cara for muito disciplinado, ele pode começar a ler livros, né, de filosofia, e daqui a pouco ele pode dar uma aula de filosofia, de tanto que ele leu. Né? É verdade. Hoje em dia, pelo que o senhor falou, eu não posso pegar um livro de anestesia, ler todo ele, entender o que tem ali, eu não posso fazer uma anestesia. Porque, como o senhor falou, é uma área teórico-prática. Então, a gente precisa praticar. Né? É diferente só saber como é que funciona e saber fazer anestesia. Né? Tem essa diferença na prática, assim, a gente sente isso como... Sim. O que tem, assim, basicamente, que a gente precisa ter a mão na prática e vai pegando na prática dentro da anestesia? Sim. Claro que a anestesia é uma especialidade que a gente falasse teórica, eu poderia ler e ter, digamos assim, um certo entendimento de como fazer anestesia, mas a nossa especialidade no dia a dia é uma especialidade muito prática. Então, assim, a anestesia, que nem eu digo sempre, não é receita de bolo, né? Porque eu posso ler lá no livro lá que a dose daquele anestésico, vamos dizer, o Propofol, é 2 miligramas por quilo para cada paciente. Então, eu poderia pegar um paciente de 60 quilos e fazer 120 miligramas de Propofol. Né? Isso, teoricamente, né, não estaria errado. Mas eu tenho que avaliar, eu tenho que avaliar as características do paciente, eu tenho que ver qual é a idade desse paciente, porque se esse paciente for um vozinho de 90 anos, esses 2 miligramas por quilo pode matar esse paciente. Então, eu tenho que fazer menos, eu tenho que fazer metade, eu tenho que fazer 1 miligrama por quilo. Já se for uma criança de 3 anos, esses 2 miligramas vai ser pouco, porque essa criança vai ter uma metabolização muito mais rápida, então tem que fazer 3 miligramas por quilo. Então, assim, são essas características individuais de cada paciente que a gente só vai pegar no dia a dia, na prática. Sem falar que existe uma curva de aprendizado de procedimentos práticos que o anestesista faz, por exemplo, intubação orotraqueal, né? Intubação orotraqueal, existe uma curva de aprendizado, o anestesista é expert nisso, é especialista nisso, né? Mas existe uma curva de aprendizado, você tem que praticar um número X de intubações para ter habilidade e fazer aquilo com maestria, senão você pode colocar em risco a vida do paciente, você pode, inclusive, levar o paciente a óbito, né? Porque se você induzir uma anestesia e não conseguir ventilar e não conseguir intubar um paciente, esse paciente vai morrer, porque esse paciente não vai estar sendo oxigenado, ele fatalmente vai entrar em parada cardiorrespiratória e vai morrer. Então, tem isso. Bom, antes de a gente entrar nos tipos de anestesia, né, que é muito comum essa dúvida entre os pacientes, né? Eu vi que o senhor falou ali que a primeira anestesia foi em 1846, com Thomas Morton, né? E aí ele começou a se tornar, digamos assim, mais segura, digamos assim, em 1950. É isso? Isso. Né? A gente tem 100 anos aí de evolução, né? Então, em 100 anos de evolução, deve ter sido estudado bastante, né?
E de 1950 para cá, a gente não tem nem 100 anos, né? Vamos botar os anos 2000, tá? 50 anos, né? Até os anos 2000. Nós estamos em 2024, mas até os anos 2000, que foi logo ali, né? Foi quando a gente entrou na faculdade, né? E ali nos anos 2000, são 50 anos, estava surgindo, que nem hoje a gente comenta, que daqui a pouco vai existir algumas profissões que no passado não existiam. Então, anestesia, digamos assim, dentro da história da humanidade, é uma profissão nova, né? Uma nova profissão. Não existia esta profissão no passado, né? O pessoal foi desenvolvendo ela, né? Existe continua sendo desenvolvida a técnica de anestesia, ou ela já estagnou? Já chegamos no nosso ápice? Não, a anestesia sempre está em desenvolvimento, porque a anestesia está intimamente relacionada com a segurança do paciente. Então, cada vez mais, novas drogas vão surgindo, sempre com o intuito de serem mais seguras para o paciente. Porque a droga, né, a droga, eu estou falando aqui, droga, mas as medicações, as drogas psicotrópicas que a gente usa na anestesia, a gente sempre está preocupado, né, com a segurança, né, porque a gente sabe que uma subdosagem pode não causar o efeito que a gente quer, mas uma superdosagem pode matar o paciente. Então, assim, a janela terapêutica, às vezes, de algumas drogas, ela é muito estreita, né. Então, assim, cada vez mais se pesquisa drogas que sejam muito seguras para o paciente, que façam o efeito que a gente quer, de dar hipnose, de dar analgesia, de dar relaxamento, mas que também que esses efeitos sejam revertidos rapidamente no momento que a gente para a infusão dessas drogas. E também, aliado a isso, a monitorização do paciente, ela vem evoluindo cada vez mais. Assim, o oxímetro de pulso, a oximetria de pulso, é um monitor que não deve ter 50 anos, antes não existia isso. Hoje existem muitos monitores, né? Além do oxímetro de pulso que a gente usa, né? A gente usa monitores de consciência cerebral para medir a profundidade da anestesia, a gente usa monitores de débito cardíaco, uma série de monitores, tudo com o objetivo de melhorar a segurança, né, e a qualidade do desfecho da cirurgia. Então, a anestesia está em constante evolução, principalmente nessa parte farmacológica e nessa parte de monitorização. Uhum. Então, o que o senhor falou, essa janela, assim, por exemplo, às vezes tem o anestesista, em tese, né, e na prática também, ele fica, durante a cirurgia, ele fica o tempo inteiro observando o que está acontecendo com o paciente ali. Né? Como o senhor falou, se ele usar pega um fármaco, né, que está fazendo ele, vamos botar entre aspas aí, ele dormir, tá? Seja numa anestesia geral ou seja numa sedação, tá? Se esse fármaco for pouco usado, se o senhor usar uma dose, não quero causar mal ao paciente, vou usar uma dose menor, o paciente pode acordar. Se o senhor, eu não quero que ele acorde, vou botar uma dose maior, aí pode o paciente dar uma parada respiratória, baixar a pressão, parada respiratória. Como é que é essa coisa aí de ter que ficar ligado, tem que ficar atento o tempo inteiro em qualquer que seja anestesia, ou tem algumas anestesias que são um pouco mais complicadas? Não, em toda anestesia. Eu, antes de fazer anestesia, me diziam assim na faculdade, também uma piada, porque anestesia você vai lá, faz anestesia e depois vai ler o jornal, vai jogar um joguinho, vai ler o celular. Então, eu tinha uma ideia assim antes, né, que era uma coisa estática. E não é assim, a anestesia é uma especialidade extremamente dinâmica, porque a gente é o zelador da vida do paciente. O cirurgião, ele está lá concentrado no foco dele, de operar a fratura, deixar a fratura alinhada, né? Colocar, né, uma haste, ficar direitinho. E ele não está preocupado com o paciente. Quem está preocupado com o paciente, de garantir, né, o suporte vital do paciente, a anestesia, é um anestesista. Então, a gente está sempre... A gente compara muito, né, a anestesia com a aviação, assim, é um paralelo que se compara muito. A gente induz uma anestesia, ou seja, decola o avião, depois a gente mantém essa anestesia, e a gente tem que estar sempre ligado nos sinais vitais desse paciente, porque às vezes uma medicação que está ali, ela pode baixar os batimentos cardíacos, fazer bradicardia, pode fazer hipotensão,
né? Ou ela pode ser, então, estado de uma dose menor, ela pode ser insuficiente para o estímulo cirúrgico que o cirurgião está operando. Então, todos esses ajustes o anestesista tem que fazer, né? Ele tem que fazer esses ajustes o tempo todo. Ele tem que baixar o plano da anestesia, ou ele tem que aprofundar o plano da anestesia conforme as respostas do paciente. E cada paciente é um ser humano individual, cada paciente tem, né, uma fisiologia individual, cada paciente tem suas comorbidades, suas medicações que tomam, então a gente nunca fica parado, mas uma especialidade extremamente dinâmica, está sempre ajustando e está sempre pensando, né, em melhorar o que eu posso oferecer mais para esse paciente, né? Porque antigamente a anestesia era muito rústica, assim, fazer anestesia era basicamente para a gente acordar vivo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que se preocupar com os detalhes, né? O paciente não pode acordar com dor, ele não pode acordar com náuseas e vômitos, ele não pode acordar com frio, né? Porque isso aí é a experiência do paciente, né? Hoje em dia a gente fala, né, nesses detalhes que vão fazer a diferença na vida do paciente, né? A gente tem que acordar o paciente, né, com suavidade, né, ele responder. Esses dias também eu estava falando com um colega meu, porque eu fiz anestesia, a minha ideia, a minha lembrança era de alguém batendo na minha cara. Pô, isso aí é uma recordação, uma memória muito ruim para o paciente, né? Hoje a gente tem que acordar o paciente com elegância, chamar ele pelo nome, despertar, né? Como tu quer ser acordado, né? Uhum. Então, hoje a anestesia ela evolui nisso e é uma especialidade extremamente dinâmica. Assim. O senhor está falando ali primeiro, né, nessa sua sentença, sobre o paciente, sobre decolar, né? Então é como o avião ali, né? Decolou o avião, depois ele vai ter que aterrissar, né? E ele tem que se manter lá em cima de uma maneira estável que tu não sinta o medo da turbulência, né? Porque às vezes uma turbulência, claro, a gente sabe que dentro da aviação é difícil que uma turbulência derrube um avião, né? Mas existem algumas falhas ali, né? Que normalmente são falhas mais graves dentro de um avião, que às vezes o avião cai. Né? É verdade. Então isso aí quem mantém, e uma coisa que o senhor falou ali que é bastante importante, né, que dentro de uma cirurgia, o paciente, né, nós pacientes, a gente tem a ideia que o cirurgião ele como é que eu vou expressar? Ele está com um foco assim, muito assim, no paciente, mas na verdade ele está muito focado no procedimento dele em si, né? Então, para manter o paciente vivo, quem mantém o paciente vivo ali, claro que o cirurgião ele pode cometer algum erro e dar algum problema no paciente, né? Muito difícil acontecer, mas pode acontecer, né? Então, mas quem mantém, mesmo que o cirurgião possa, de repente, pegar uma artéria, alguma coisa assim, o próprio anestesista, ele está ali que pode ajudar nesse tipo de complicação, assim, às vezes o anestesista mesmo pode ajudar a salvar, né? Isso, exatamente. Que mantém toda a homeostase do paciente durante o tempo da cirurgia é o anestesista, né? O cirurgião desempenha o papel dele e fica focado na cirurgia dele, mas quem está preocupado com os sinais vitais, está preocupado com todo o processo do paciente é o anestesista. Então, muitas vezes a cirurgia está indo muito bem, está tudo estável, mas daqui a pouco o paciente começa a ficar hipotenso, baixar a pressão, né, hipotensão, e o anestesista revisa todas as drogas, está tudo certo, e eles, bom, tem alguma coisa errada, aí também entra a comunicação em equipe, ele vai se comunicar com o cirurgião, olha, tem alguma coisa errada, não tem uma artéria sangrando, alguma coisa, porque o paciente está ficando hipotenso, eu não vejo nenhuma razão, eu já excluí as razões que podia ser, né, o plano anestésico está otimizado, ele estava vindo num plano adequado, e agora ele está ficando mais hipotenso. E aí ele indaga o cirurgião, e às vezes o cirurgião vai lá, revisa a hemostasia, e ele vê realmente que tinha uma artéria, um vaso ali, que estava escondido, que não tinha visto, e ele vai ali e corrige. Então, assim, o anestesista, ele tem que estar ligado em tudo, ele tem que chegar, ele tem que ser o primeiro a chegar, ele tem que revisar toda a sala cirúrgica, revisar fontes de oxigênio, fontes de aspiração, ele tem que revisar todo o material de anestesia dele, o aparelho de anestesia, para ver se ele está funcionando, porque, que nem a gente fala, é uma analogia muito, muito fiel com a aviação. Né? Existe a decolagem do avião, depois tem o avião está lá, que mantém voo cruzeiro, depois tem a aterrissagem. Só que assim, para mim decolar o avião, eu não posso decolar o avião, eu tenho que estar com tudo checado, eu tenho que estar com todas as medicações checadas, eu tenho que estar com todos, eu tenho que ver se tem o fonte de oxigênio, eu não posso chegar lá em cima, opa, eu agora estou aqui com o avião aqui, mas eu vi que uma turbina não está funcionando muito bem, o motor não está funcionando muito bem.
devia ter visto antes. A anestesia é a mesma coisa, eu não posso botar um paciente para dormir, fazer uma indução anestésica, a gente chama, que uma indução anestésica seria uma decolagem do avião, e não está com todos os equipamentos em dia, não está, né? Não ter um carinho de parada, um desfibrilador ali no bloco cirúrgico, não ter checado isso, né? Eu tenho que estar com tudo checado para realmente botar o paciente para dormir, fazer a anestesia e começar a cirurgia. Então, a anestesia envolve muito mais do que simplesmente ir lá administrar uma medicação e ir embora, como corriqueiramente as pessoas imaginam que seja, né? Uhum. E tem que saber bastante de várias, como é que é, aparelhos dentro a parte de fisiologia do paciente, tem que saber muito, né? Exatamente. A parte respiratória, cardíaca, Isso. às vezes gastrointestinal, neurológica, endocrinológica, tem que saber meio que tudo. Exatamente. Eu estava vendo até um vídeo aqui falando, né, sobre a geriatria, que tem que fuçar na vida do paciente, mexer, ver toda a história do paciente. Então, o anestesista é muito similar com isso, apesar, né, a gente quando faz a avaliação pré-anestésica, a gente tem que pesquisar na vida do paciente todas as comorbidades que ele tem e quais que são essas interações dessas comorbidades, essas medicações que ele usa com a sua fisiologia, porque o anestesista ele tem que saber muito sobre fisiologia do paciente, sobre farmacologia e sobre monitorização, né? Então, essas três coisas, né, que fazem o anestesista fazer uma boa anestesia, né? Então, fisiologia, o anestesista tem que dominar. Então, fisiologia cardiovascular, fisiologia respiratória, fisiologia do sistema nervoso central. Então, 6 anos de medicina, eles são, realmente não adianta fazer um cursinho ali de final de semana ali para ser anestesista. Não vai dar. Não vai dar certo. Pode colocar em risco a vida de muitas pessoas. Pode dar problema. Pode cair o avião. Vamos entrar numa parte aí que é de repente um pouco mais prática, né? Que nós, pacientes, a gente não sabe. Quais são, assim, basicamente os tipos de anestesia, assim, que existem, assim, para fazer num paciente? Claro. Então, existem várias técnicas anestésicas, né? Mas vamos dividir as principais, né? Que a gente falasse. Então, existe a anestesia geral, né? Existe a sedação, né? E existem as anestesias regionais, né? As anestesias regionais, a gente poderia classificar elas anestesia local, local assistida, hack anestesia. Anestesia local é aquela quando eu tenho um corte no braço e vou levar um ponto. Vai levar um ponto. Aí, às vezes o cirurgião pede, às vezes, assim, aí entra o papel do anestesista. Geralmente, às vezes vai tirar um nevo ou vai fazer um ponto maior. Às vezes o anestesista ele está ali só para, ele não precisa nem fazer anestesia às vezes. Ele está ali só para garantir, para fazer uma monitorização, né? Ele faz ali uma monitorização dos seus sinais vitais. O cirurgião vai ali, ele injeta ali o anestésico local, ele faz o ponto, mas ele quer ter uma segurança, vai que o paciente desmaie, fique hipotenso, né? E ele tenha que ter alguém que tenha que ter experiência em reanimação, em suporte de ventilação. Então, o anestesista está ali do lado para garantir uma segurança do paciente e também do cirurgião que se sente mais à vontade. Então, essa seria. Aí tem a raquianestesia, que é aquela, né, que é o bloqueio subaracnoide, aquela anestesia que a gente faz nas costas, né, na coluna, num lugar bem abaixo da medula. Essa aí é aquela que o pessoal vai ter nenê, né? Isso, da gestante, que, né, que faz cesárea, né. Existe o bloqueio peridural, que é muito parecido com a raquianestesia, que também é na coluna, só que era um espaço antes, no espaço peridural, né, no espaço virtual que a gente tem ali, que também era usada, mas antigamente, ainda é usado, lógico, mas antigamente era usada mais. Também é usada para cirurgias de membros inferiores, para cesariana, né? Existe... Esse tipo de anestesia, o que faz aí? A raquidiana e a peridural? Isso. O que acontece? Então, a raquianestesia, né, é uma anestesia que a gente faz, ela faz um bloqueio, né, nervoso. Tipo, é um produto dentro da coluna. Isso. A gente usa na raquianestesia a gente usa uma agulha muito fina, uma agulha 27 gauge, uma agulha tamanho um pouquinho maior de um fio de cabelo. A gente, né, vai na coluna, um lugar bem abaixo da medula, o anestesista localiza esse lugar abaixo da linha de Tufi ali, localiza os espaços, né, intervertebrais, funciona ali, ele passa o ligamento amarelo e ele chega no espaço subaracnoide. O que é? É onde tem o líquor cerebro-raquidiano, né?
Então ali ele aspira o líquor, ali ele vê que está no espaço, e ele injeta o O anestésico. líquor, o que é o líquor? O líquor é um líquido, né, que envolve toda a nossa medula. Começa lá no forame magno, vai até a lombo sacro. A nossa medula está envolta, Ela tá boiando. a nossa medula, nosso cérebro, nosso sistema nervoso está banhada por esse líquor. Esse que é um líquido. Tá boiando nesse líquor. Isso. Tá. Então a gente faz a raquianestesia, a gente localiza ali o espaço, a gente né, vê que está no líquido, a gente Isso, injeta. na coluna ali, né? Isso, tá uma agulha na coluna. Exato. Tá. Acha ali o líquor, né? Tá. Aí a gente injeta uma dose de anestésico local, né, na coluna ali, e vai fazer um bloqueio, uma anestesia que vai anestesiar, né? A gente, conforme a dose, conforme a velocidade de injeção, a gente estima, né, que vai anestesiar de determinada região do corpo para baixo. Por exemplo, uma cesariana, eu quero que anestesie do dermátomo T10, no nível do umbigo para baixo. Então, eu vou injetar uma massa de anestésico local, um volume de anestésico local, de modo que do umbigo para baixo a paciente não seja anestesiada, ou seja, esse anestésico local que a gente injeta ali na coluna, ali no líquor, ele vai se grudar nas fibras nervosas e ele vai bloquear a passagem do estímulo da dor periférico para a região central. Ele bloqueia ali, né? A condução do neurônio. A condução do neurônio. Tá, então não passa mais condução. Não passa, o estímulo nervoso, que tem a cirurgia, uma injúria ali na pele. Essa injúria começa ali, ela navega através do nervo e vai, né? Ela vai ser sentida lá no sistema nervoso central. Então, na raquianestesia, a gente bloqueia a nível da coluna, a nível da medula, a gente bloqueia ali o estímulo nervoso. Então, não leva informação de dor para o sistema nervoso central, como também o paciente não consegue, a gente não consegue, as vias referentes de mexer as pernas, de movimentação, também ficam bloqueadas. Por isso que quando faz, a gente não consegue mexer as pernas por um período de tempo. Então, essa anestesia, a raquianestesia, faz basicamente isso, faz esse bloqueio ali a nível da medula do estímulo de dor. Normalmente ela é usada para fazer uma cirurgia por exemplo, se vai fazer uma cirurgia que seja do umbigo para baixo, para os pés, né? Do umbigo para baixo. Membros inferiores, cirurgias de abdômen inferior, cesárea. Vai tirar uma hérnia inguinal. Hérnia inguinal, cirurgia que não tem apendicite. De peritônio, que não tem estímulo de peritônio, pode-se usar essa anestesia. Então, fazer uma cirurgia de ligamento cruzado, fratura de tornozelo, dá para usar Isso, dá para usar essa anestesia, mas a gente associa também outras técnicas, né? A anestesia, não é só porque a gente vai só, porque essa anestesia ela vai deixar o paciente acordado, por exemplo. Né? Mas, por exemplo, sim, só a anestesia da cintura para baixo, mas o paciente está olhando tudo. Está olhando tudo. Então, aquela coisa que o paciente tem que dormir não é obrigatório. Não é obrigatório. Ele pode ficar acordado na cirurgia. Pode ficar acordado, exatamente. Depende. Pode mexer os braços, tudo. Pode mexer. Ele não vai querer se levantar. Se levantar, ele não vai poder porque ele vai estar bloqueado, não vai conseguir mexer as pernas. Mas ele pode ficar acordado. Aí depende da combinação por exemplo, numa cesariana, a gente não pode sedar a paciente, porque se a gente sedar o paciente, a gente vai passar o anestésico, né, que está na veia da mãe, a gente vai passar para o neném também. Então a gente não quer sedar. Até porque a mãe quer estar acordada. Isso, a mãe está acordada para receber o neném, então a gente não cede. Mas, por exemplo, numa cirurgia de tornozelo, eu posso fazer uma RAC e, para garantir o conforto do paciente, posso fazer uma sedação na veia para ele dormir e ficar mais tranquilo durante o procedimento. Então, eu posso associar as duas anestesias. Então, o bloqueio peridural, só comentou, é muito parecido com isso, só que a gente, em vez de injetar o líquido ali na região subaracnoide, tem a RAC, né? A gente injeta um pouquinho antes, num espaço virtual, no espaço peridural, a gente injeta um volume bem maior e esse líquido, esse anestésico, com o tempo, ele vai passar também para o espaço subaracnoide. Então, ele é muito parecido. Só que a diferença é que a RAC eu faço, na hora já tem o bloqueio, já pode operar 2 minutos depois, posso liberar o paciente para operar. O bloqueio peridural demora mais para o bloqueio se instalar. Para pegar. Para pegar.
Então eu tenho que usar uma massa de anestésico maior e demora, ele pega muito mais suave, demora muito mais. Então, assim, é quase igual, mas tem algumas vantagens. Por exemplo, alguns pacientes mais idosos, com comorbidades, eu não quero que a anestesia se instale rapidamente, porque a anestesia se instalando rapidamente, ela também traz os efeitos adversos, que é a hipotensão, que é a bradicardia, né? Então, às vezes, é isso difícil de controlar. Então, o paciente jovem, bem. Agora, o paciente idoso, eu vou ter complicação. Aí o bloqueio peridural pode ser mais suave. Sim, mas eu não entendi. O paciente pode ter uma hipotensão no corpo todo, mesmo sendo anestesiado só botando um produto, o fármaco dentro da RAC ali, dentro do espaço subaracnoide, na medula? Claro, ele pode ser. Não vai ficar esse produto só da cintura para baixo? Não, esse anestésico local, ele vai bloquear todas as vias eferentes também, e também o sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso autônomo, né? Então, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático, que vem lá do nosso sistema nervoso central, que inerva todos os nossos vasos, nossas artérias, com a RAC anestesia, naquele nível para baixo também vai ficar bloqueado. Então é como se os vasos sanguíneos, as artérias desse paciente vão começar a se dilatar, porque elas também perdem, ficam anestesiadas também da cintura para baixo. Então, se elas ficam anestesiadas, vão se dilatar e vão causar uma hipotensão. E o anestesista tem que corrigir isso, né? Se houver, né? Consegue corrigir isso com medicações também. Então a gente quando não anestesia só a parte neurológica, a parte do músculo, assim, de não mexer a perna. A parte neurológica que chega nas artérias e nas veias também fica anestesiada. Exatamente. Com essa anestesia, com bloqueio peridural, com a RAC anestesia, também ficam anestesiados. Daí tem os efeitos adversos também, porque vai diminuir a pressão, vai fazer uma série de efeitos adversos. Inclusive, a gente pode também bloquear a algum certo ponto a parte respiratória, porque lembra que o nosso centro respiratório, ele é no sistema nervoso central, mas tem alguns nervos periféricos também, intercostais, que também ajudam a respiração. Então, por exemplo, se eu fizer um bloqueio, uma RAC anestesia, um bloqueio, e esse bloqueio ficar muito alto, porque eu injetei muito rapidamente, eu injetei com muita força ali o anestésico local, uma massa muito grande, esse bloqueio fica muito alto, e o paciente ele pode ficar com uma RAC anestesia até o pescoço aqui. E aí ele vai ter uma sensação, aí vai bloquear também os nervos intercostais que inervam ali os arcos costais e as costais que ajudam a respiração. E aí esse paciente vai referir sintomas de falta de ar, de dispneia, de desconforto respiratório. Me diz uma coisa sobre os outros tipos. Você falou ali em sedação. Tá? Sedação, o que seria? Onde é que usa a sedação? Sim. Então, a sedação ela é um pouco diferente da anestesia geral, porque a anestesia geral é quando o paciente está anestesiado. Eu vou fazer essa distinção assim para entender melhor a sedação da anestesia geral. A anestesia geral, a gente faz medicações na veia e esse paciente fica irresponsivo, ele fica inconsciente, né? Ele fica inconsciente. Essa é na geral. Isso é a geral. Fica irresponsivo, né? E não sente dor, e a gente tem que, inclusive, ele para de respirar, ele tem que entubar e colocar ele para... Ele não sente dor mesmo o senhor não fazendo a RAC. Exatamente. Não fez nada, só a geral. Só a geral. Aí é uma outra técnica. Aí eu faço anestésicos venosos, eu faço agentes anestésicos venosos que vão também atuar no sistema nervoso central para... O que é o sistema nervoso central? É o cérebro do paciente, né? E os nervos periféricos então também. É medicação que vai direto no cérebro do paciente. Isso, ele entra na veia do paciente, né? E aí ele vai na veia, no sangue do paciente, e aí é levado até o sistema nervoso central, e ali que é a biofase, é a fase onde os anestésicos vão agir. Então, essas medicações feitas na veia vão atingir o sistema nervoso central e vão causar hipnose, que o paciente vai dormir, vão causar analgesia, vão tirar a dor, né, do paciente. Eu posso usar também bloqueadores neuromusculares para fazer o relaxamento muscular, mas essa é a anestesia geral. Então, esse é o paciente está numa profundidade anestésica grande. O paciente está, né, o paciente
ele não vai respirar sozinho, ele vai perder todos os reflexos, eu tenho que Isso aí entubar. tem que ficar, Isso tá tem que totalmente na mão do anestesista. Isso aí tá. E a sedação, eu uso menos medicação, eu uso uma dose menor de medicação, e o paciente vai estar dormindo, a gente faz um grau bom de analgesia também, ele vai estar dormindo, só que a sedação, o paciente ele não precisa ser entubado, se eu chamar ele vigorosamente, ele responde, né? Ele só usa um catéter de oxigênio por óculos nasal, né? Ele tosse, ele mantém os reflexos de via aérea, né? Se ele vomitar, ele vai tossir, ele não vai aspirar. Então, a Não sedação precisa estar entubado. não precisa entubar. É uma anestesia menos profunda do que a anestesia geral. E a gente usa para procedimentos como endoscopia, procedimentos que não tem muito estímulo álgico, às vezes, né? O cirurgião também... O estímulo de dor tem que ser mais leve. Tem que fazer exatamente. O estímulo de dor tem que ser mais leve para fazer uma sedação. Tá. Vamos falar um pouco sobre essa anestesia geral, que é o que o pessoal tem bastante curiosidade, né? Nós, pacientes, né? Porque esse é o tipo de anestesia que a gente costuma ter medo, né? Porque assim, é como se estivesse morto, né? A gente apaga, né? Quem já fez anestesia geral, né, sabe que apaga e depois só acorda, né? Não tem sonho, não sonha, não faz nada. Simplesmente apagou e acordou lá indo para, ou já na sala de recuperação, na UTI, dependendo da cirurgia que fez, né? Em que tipo de cirurgia que normalmente se usa, assim, a cirurgia geral? Tu vai ter tu já sabe, um paciente, assim, precocemente, antes mesmo de começar, esse paciente eu vou usar a anestesia geral. Assim, a anestesia geral, o paciente vai perde, né? A gente tem medo porque a gente perde a autonomia, né? A gente não consegue, né? A gente realmente está numa situação de sono profundo, mas a gente não sonha, é um sono farmacológico, um sono induzido, né? Mas a gente usa para cirurgia. É um remédio que está fazendo a gente dormir. Isso, é um remédio não é um sono normal, né? Não é um sono normal, não é um sono fisiológico, né? É um remédio que está sendo infundido constantemente. Que nos obriga a ficar... Isso que não tem atividade cerebral tipo sonho. Não tem sonho, não tem atividade cerebral tipo sonho. A gente vai ficar num estado de hipnose que não pode ser despertado com toque, nada, né? Porque tu vai ficar num estado de sono profundo, né? E a gente usa para cirurgias do abdômen para cima, cirurgias de mama, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias para fazer uma prótese de silicone tem que fazer esse tipo de cirurgia de anestesia. Não necessariamente. Uma prótese de silicone eu posso fazer as 3 técnicas. Eu posso fazer um bloqueio peridural alto, que vai chegar lá, o anestésico, passa aquela anestesia na coluna que a gente falou. Eu posso fazer uma anestesia alta, que vai bloquear ali. Eu posso fazer só uma sedação e o cirurgião pode fazer uma infiltração, ou eu posso fazer uma anestesia geral, que a paciente vai dormir e vai acordar só depois que a cirurgia estiver concluída. Então, o tipo na verdade, de anestesia que vai ser feito no paciente, ela é discutida com o paciente, primeiramente, né? Porque o paciente às vezes, pode se recusar, olha, eu não quero fazer essa anestesia na coluna, tive uma péssima experiência, eu não quero fazer. Ele pode se recusar a fazer, né? Tem que ser discutido com o cirurgião também, né? Às vezes, né, o cirurgião vai dizer, não, eu prefiro que faça anestesia geral para esse tipo de cirurgia. E o tipo de cirurgia, tem cirurgias que tem que ser feito com anestesia geral, né? Uma cirurgia, uma neurocirurgia, por exemplo, tem que ser feita com anestesia geral, uma cirurgia de otorrino tem que ser feita com anestesia geral. Agora, tem outras cirurgias tem outro tipo de cirurgia que comportam várias técnicas anestésicas. E aí, discutido com o cirurgião, com o paciente também, ouvindo o paciente, né? Sim. Tá, mas como é que funciona, assim, essa anestesia geral? O paciente só pega... Como é que funciona, assim? Só vai monitorizando ele? Isso. A anestesia, o nome anestesia, o prefixo AN significa privado e estesia significa sentido. Então, anestesia significa ausência de sentidos, né? Então, todos os sentidos desse paciente vão estar privados. Mas, assim, o paciente chega, né? Primeiro, ele tem que ser avaliado para o anestesista, faz uma avaliação pré-anestésica, vê as comorbidades do paciente, faz o exame físico, avalia a via aérea do paciente, né? Que a via aérea do paciente, se tem alguma característica de via aérea difícil, de dificuldade, de intubação, né? Ele chega lá no dia, ele pega uma veia, né? Ele monitoriza o paciente, aí a monitorização
Existe uma monitorização básica, que é eletrocardiograma, PNI, né, pressão arterial não invasiva, ou invasiva, mas geralmente é não invasiva, oxímetro de pulso, a gente bota, depende do tipo de cirurgia, ele pode fazer uma monitorização cerebral, colocar um aparelho aqui na testa, que é o BIS, né, que basicamente é um eletroencefalograma para ver a profundidade da anestesia. E, bom, aí ele usa uma combinação de várias drogas, né? Ele vai estar monitorizado ali, a parte cardíaca, que é o eletro, Isso. A pressão dele no braço, oxímetro no dedo, o oxímetro ali, no dedinho ali, Isso. né? E cerebral para ver se ele tá funcionando o cérebro ali. Exatamente. Tá. E a capnografia na anestesia geral para ver a ventilação dele. Isso, para ver como é que ele está respirando. Exatamente. Tá? Isso vai ser basicamente usado quando ele estiver entubado. Exatamente. Né? Tá, e aí qual é o próximo passo? Ele vai deitar, já está monitorizado. Isso, vai deitar, a gente vai pegar uma veia do paciente, né? Botar um soro para poder fazer os medicamentos anestésicos, os fármacos. Por que põe o soro? Por que não dá para só pegar a artéria e deixar sem soro? A gente usa o soro porque, primeiro, para hidratar o paciente está em jejum, a gente faz uma hidratação. E o soro é um veículo para transportar todos os anestésicos locais que eu quero injetar na veia. Eu injeto ali no soro e eles vão entrar na corrente sanguínea e eles vão atuar no sistema nervoso central desse paciente. Então, o soro tem que estar sempre presente numa anestesia, nas anestesias. Tem que estar sempre com uma veia boa. Uma veia boa, uma veia pega, uma veia funcionando. E aí? Bom, aí a gente... Depende da cirurgia, a gente tem que ver. Às vezes a gente usa manta térmica para aquecer o paciente, porque as salas de cirurgia são frias, a anestesia ela diminui por si só a temperatura do paciente, a gente usa um dispositivo para aquecer o paciente. E aí a gente, né, a anestesia, agora vou falar da anestesia geral. Agora é decolar. Isso, decolar. A gente bota uma máscara, né, uma máscara facial aqui, acopla uma máscara perto do rosto do paciente. A gente pede para o paciente respirar profundamente nessa máscara. Essa máscara vai ter oxigênio, né? Ele vai respirar profundamente, né? Para encher o pulmão de oxigênio mesmo. Porque quando a gente respira, a gente tem, né? A gente tem ar comprimido, tem nitrogênio, né? E tem oxigênio, né? Quando respira normalmente, né? Então a gente quer tirar todo o nitrogênio que ele tem no pulmão e ar comprimido e deixar só oxigênio, né? Digamos assim, saturar o pulmão dele só com oxigênio. Então a gente bota uma máscara ali e pede, idealmente, por 5 minutos ele ficar respirando, né, profundamente nessa máscara. Por que tem que tirar o nitrogênio do pulmão? Isso. Por quê? Porque quando eu injeto os fármacos anestésicos, o paciente para de respirar, ele faz apneia, né, ele para de respirar e eu tenho que respirar por ele, eu tenho que ventilar ele, né? Então, assim... Ventilar é ficar fazendo... Isso, botar a máscara, usar aquele ambu e fazer respirar, expandir o tórax dele. Sim, fazer movimentar. Grosso modo, jogar oxigênio para dentro. Porque né, a gente fez medicação que ele parou de respirar. Então, eu tenho que fazer isso para depois poder estudar. Se não fizer, ele morre. Se não fizer, ele morre. E aí, o que acontece? Porque, exatamente, aí a gente tem que entubar. Só que, assim... Nem todo paciente é fácil de ventilar, tem paciente que é difícil de ventilar, tem paciente que pode ter alterações craniofaciais, que pode dificultar a ventilação e a intubação, pacientes obesos, pacientes com barba, pacientes que têm um queixo pequeno, pacientes sem dentes, às vezes é um desafio manter o paciente ventilando, eu não consigo. Então eu dou essa mistura de oxigênio puro antes, para mim ter um tempo seguro, para mim ter um tempo maior, né? Se é um paciente jovem, saudável, eu posso ficar até 5, até 10 minutos ali tentando fazer ele ventilar ou achando alguma estratégia para salvar ele. Agora, se eu não fizer essa pré-oxigenação, a saturação, a oxigenação dele vai cair rapidamente e eu posso ter uma parada cardíaca, né? Eu posso ter uma complicação grave. Então, essa pré-oxigenação inicial é para mim ter um tempo de segurança para mim fazer as manobras que eu tenho que fazer para ventilar e para entubar esse paciente. Tá. E aí, fez essa saturação de oxigênio no pulmão, e aí? Bom, aí eu faço a pré-oxigenação, aí injeto as drogas, né? Injeto os anestésicos, né? Eu tenho que... O que o senhor injeta? Basicamente... essas drogas é para ele dormir. Isso, é para dormir. Geralmente essas drogas são para dormir, drogas que tem
Tá, a anestesia, hipnose, analgesia e relaxamento, né? Esse é o tripé. E também proteção neurovegetativa, mas hipnose, né? Que são drogas para fazer ele dormir, né? Quais são? Propofol, midazolam, etomidato, né? Mas Todas essas são todas juntas? Como é que funciona? não, cada anestesia eu vou escolher uma, né? Eu vou escolher Não um dá para usar hipnótico. todas juntas. Não dá para usar todas juntas, porque daí por exemplo, eu vou fazer uma anestesia geral, eu vou fazer o meu hipnótico, que vai ser o Propofol. Então eu vou escolher o Propofol. Aí depois eu vou utilizar a droga que vai para dar analgesia, para tirar a dor. Eu vou utilizar o opioide. Aí existem muitos opioides, fentanil, sulfentanil, remifentanil e outros Isso mais. é só para dor. Isso é só para dor. Tá. Isso. E aí vou utilizar uma outra droga que é um relaxante muscular. Se o senhor usar, por exemplo, o fentanil sem usar Propofol, o paciente não dorme. Não dorme, ele vai ficar acordado, ele vai tira a dor dele, tira a dor, ele vai mas sentir um barato, digamos assim. Exatamente, um bem-estar, ele pode ficar meio tonto, mas não dorme. O objetivo, o princípio dessa droga, desse opioide, é tirar a dor, fazer analgesia, ele não dorme. Quem faz dormir é o hipnótico, que é o Propofol, midazolam, etomidato, agentes anestésicos inalatórios. E aí? E aí vou injetar também um relaxante muscular. O relaxante muscular vai me facilitar a intubação e vai também facilitar a cirurgia. Então essas 3 drogas que eu injeto, um hipnótico, um opioide, né, fazer uma analgesia potente, né, um opioide potente, e um relaxante muscular, né. Eu injeto essas 3 drogas, eu ventilo o paciente e aí depois eu procedo à intubação orotraqueal para depois conectar ele no ventilador mecânico, né. Que vai respirar por ele. Que vai respirar por ele, aí eu vou... Aí existem várias técnicas anestésicas, né, derivando, né. Aí eu posso fazer uma anestesia geral balanceada, né. Eu injetei as medicações da veia e aí no meu próprio aparelho de anestesia existem anestésicos inalatórios que são vaporizados e através da via inalatória eu dou continuamente um anestésico inalatório para manter esse paciente dormindo, né. Dormindo, e eu vou fazendo bolos de anestésicos venosos na veia de tempo em tempo. Essa é uma técnica. Que são os mesmos anestésicos que são os mesmos que eu fiz para induzir. Exatamente. Eu só vou, a gente chama de repicar. De tempo em tempo eu vou lá repicando, né, conforme o andar da cirurgia, conforme o estímulo, eu vou repicando. Ou existe, né, mais modernamente, que eu acho, existem as bombas de infusão, né, que são bombas que tem nos hospitais, que essas bombas a gente monta uma solução e essas bombas elas vão infundindo na veia do paciente, programado. Programado. Essas bombas elas são na verdade elas são um computador, né? Elas são um programa farmacocinético que o alimenta a bomba com as características do paciente, com a idade do paciente, com o peso do paciente, e elas vão dando uma dose, elas vão escalonando essa dose com o passar do tempo. Então no início elas dão uma dose maior. Depois que atinge uma concentração sérica no sangue, na faixa terapêutica, elas vão começando a diminuindo a dose, de maneira que sempre mantém uma faixa terapêutica ideal. E aí, claro, eu vou monitorando também para ver se tinha que fazer ajustes na anestesia. Isso no aparelho de anestesia, o senhor vê ali como é que está a respiração do paciente, Isso. Se está suficiente, como é que está a parte cardíaca, eletrocardiograma, tudo isso daquela monitoração no início do... Exatamente, o paciente ele é monitorizado, um dos pilares da anestesia, né, é monitorização, então a gente monitoriza tudo, então eu sei a pressão dele, como é que ela está, de 5 em 5 minutos a gente mede a pressão, ou até de 3 em 3 minutos. Como é que eu sei que o senhor mediu de verdade, ou que o senhor não mentiu que está... A gente coloca um aparelho e a medição é automática. Eu seto lá no... Sim, mas o senhor tem aparelho multiparamétrico. Isso vai para o prontuário do paciente, não? Isso a gente registra existe um documento que se chama ficha anestésica, né? Que tem várias informações do paciente, né? Comorbidade, que ele usa medicamento, alergias, peso, etc. E depois, no verso dessa ficha, existe toda a evolução da cirurgia, né? Que a gente coloca ali alguns sinais gráficos. A caixa preta da... Exato, que nem fosse a caixa preta do avião. A gente registra a pressão de 5 em 5 minutos, os batimentos de 5 em 5 minutos, as drogas que eu administrei, se teve algum efeito adverso, se teve sangramento, se o paciente urinou ou não, a temperatura dele, a ventilação, né, a ventilação dele, a oxigenação, todas as informações do paciente são colocadas ali, e depois esse é um documento legal que fica no prontuário do paciente, né? Como se fosse uma descrição cirúrgica. Só que como se fosse uma descrição cirúrgica. Então, a cada 5 minutos,
o anestesista obrigatoriamente tem que escrever na ficha anestésica o como está o paciente. Exatamente. Então ele não fica mais do que 5 minutos sem olhar para o paciente. Não fica mais de 5 minutos. Tá. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. O senhor falou ali o relaxante muscular, né, que é um dos produtos, dos fármacos utilizados para anestesia. Exato. Não é igual ao relaxante muscular que eu uso ali para tomar quando eu estou com dor no músculo, em casa. Não é igual. Não é igual. É diferente. Exatamente. O que é diferente? Então, esse relaxante que a gente injeta, um relaxante que vai na veia, né, direto, ele vai lá na junção neuromuscular do músculo e... A placa motora. Da placa motora. E ele bloqueia, ele compete, né, com a acetilcolina ali, né? A acetilcolina é o neurotransmissor que é utilizado, né, para fazer os movimentos, né, ali. Então, o anestésico, o bloqueador neuromuscular, ele vai na placa motora, ele compete, ele tira a acetilcolina ali e ele bloqueia ali a placa motora e ele paralisa todos os músculos da pessoa. Fica paralisado. Exatamente. Totalmente paralisado. Totalmente paralisado. Não mexe o olho, não mexe nada, não consegue mexer o braço, não consegue... nem respirar. Nem respirar, né? Uma das objetivos é ele não respirar, para a gente conseguir acoplar bem com o respirador, com o ventilador mecânico, para ele não ficar competindo, porque de repente ele consegue respirar um pouco e o respirador tenta dar um volume para ele, isso não vai ser muito efetivo, né? Então, assim, a gente também tira o drive respiratório dele para ele ficar bem acoplado com a máquina, né? E conseguir ventilar adequadamente. Então, a gente dá esse bloqueador neuromuscular, né? E também para otimizar, às vezes, para o cirurgião, né? O cirurgião, algumas cirurgias precisam de relaxamento, ele precisa que o paciente esteja completamente relaxado para conseguir, o músculo não pode estar tenso para conseguir operar bem e desempenhar bem a sua cirurgia. Então, também auxilia o cirurgião a operar. Sim. E depois a gente tem que, depois no final da cirurgia, a gente reverte, né? Dá uma outra medicação para antagonizar, né, esse bloqueador neuromuscular, para, né, ele sair ali da fenda, ele ser metabolizado, ser eliminado, e aí o paciente sim voltar a se mexer e voltar, inclusive, a respirar normalmente. E aí você só desentuba um paciente quando vocês observam que ele está respirando normalmente. Tem esse parâmetro. Isso. Consegue ver isso. Consegue ver. Consegue ver. Existem sinais clínicos, mas existe também um monitor para isso, né? Que é o monitor de junção neuromuscular, que é o TOF, né? Que a gente usa aqui no polegar, aqui, a gente bota ali no monitor, joga um estímulo elétrico e ele faz uma medição da força da contração. Então ele te diz, né, como é que está a tua junção neuromuscular. Então, assim, existe acima de determinado parâmetro, tu pode estubar, acima de 90% tu pode estubar. O paciente vai conseguir respirar normalmente. Se for abaixo disso, o paciente pode ter algum problema de ventilar, ele pode sentir falta de ar, ele pode não conseguir ventilar, eu posso ter que dar uma dose maior para reverter. Então, teoricamente, toda vez que a gente usa relaxante muscular, a gente teria que usar esse monitor para monitorar a junção neuromuscular e para ver se o paciente está, né, quando a gente acorda o paciente, para ver se o paciente está completamente revertido esse bloqueio neuromuscular. O senhor falou também ali em medicação hipnótica, né? Então tem medicação hipnótica, o opioide, que é um analgésico bastante potente, e o relaxante muscular. Por que eu não posso fazer uma uma anestesia geral no paciente? Por exemplo, eu botei o relaxante muscular, ele está totalmente relaxado, tá? Então ele não está se mexendo, ele vai ficar parado, eu posso entubar ele e tal, né? Ele não vai, nem o olho ele vai mexer, tá? E eu fiz uma medicação muito forte para dor, então ele não sente dor também, tá? Por que eu não posso fazer uma cirurgia só com esses dois e eu preciso botar o hipnótico? Isso. O hipnótico, em tese, ele faz ele dormir. Faz dormir, isso. E o que mais? Isso, é porque, imagina, seria o paciente não está acordado, tá consciente ali, não está com dor, só que assim, ele não pode mexer nada, ele não pode falar, ele não pode fazer nada, ele não pode, então assim, ele está quase numa prisão ali, né? Então a gente usa o hipnótico para ele estar dormindo, para ter também para ter um conforto, né, dele, né? Para fazer a cirurgia. Claro, ele está com analgesia, mas assim, tem até um filme, né? Aquele filme Awake, que se faz, ele faz ali inadvertidamente, cirurgia cardíaca, relaxante muscular, né? Uma dose cavalar, o paciente está ali relaxado, teoricamente.
Ele não vai mexer nada, poderia fazer cirurgia, só que ele tá com dor, ele tá sentindo dor, ele não consegue mexer, ele não consegue fazer nada, não consegue mexer o olho, não consegue fazer nada, por causa dessa situação. Então, assim, sempre que a gente usa relaxante muscular, a gente tem que garantir a inconsciência do paciente, né? Que ele seja inconsciente, senão é uma situação muito desagradável, muito desesperadora para o paciente, inclusive pode repercutir posteriormente até com trauma de estresse pós-traumático, uma série de coisas. Tem paciente até que relata, né? Pacientes que tiveram relatos assim, de consciência transoperatória, né? Que existe isso, é uma coisa que acontece. Às vezes os relatos são muito desagradáveis, inclusive com consequências psicológicas para o paciente no futuro. E por que eu não posso fazer uma sedação, por exemplo? Por que eu tenho que usar uma droga mais potente de hipnótico? Né? É só para garantir que ele não acorde ou... Mas em qual cirurgia tu tá? Na cirurgia geral. O paciente está entubado, o paciente está com relaxante muscular. Normalmente a gente usa um Propofol, por exemplo, ou pode ser midazolam. São drogas mais potentes do que uma simples sedação. Ou a gente pode fazer uma sedação só com Propofol. Pode ter feito também. É que assim, quando o paciente está entubado, a gente tem que fazer uma sedação mais profunda. Apesar de ele estar com relaxante muscular, a gente tem que fazer uma sedação mais profunda do que uma sedação superficial. De uma sedação mais superficial, porque o paciente está ali, está correndo a cirurgia, se ele acordar, ele vai estar desorientado, ele não vai saber aonde ele está, ele não vai saber. Então, assim, a gente tem ele vai estar com um tubo na garganta, assim, vai ser uma situação muito estranha para ele, né? Então, assim, a gente tem que garantir que do início ao fim da cirurgia ele esteja com consciência absoluta, assim. Então, assim, a sedação, eu posso fazer uma sedação para uma cirurgia, né, eu posso fazer numa cirurgia menor, mas aí o paciente não vai estar com um tubo na garganta, ele vai estar com oxigênio ali, ele pode se acordar ali, eu posso repicar a dose de sedação, não vai ter problema nenhum isso. Mas aí ele não vai estar com um tubo na garganta, é uma cirurgia menor. Não é que nem ele acordar no meio de uma cirurgia maior com um tubo na garganta e não saber onde ele está. É uma situação bem desagradável. Por isso que tem que ter uma sedação, uma anestesia geral para manter a inconsciência dele. E essas medicações, assim, o paciente consegue lembrar alguma coisa ou elas são amnésicas também? Assim, elas causam algum tipo de amnésia? Aí depende do tipo de cirurgia. Existem medicações que são predominantemente amnésicas, né? Que causam amnésia, né? E a gente faz isso intencionalmente, né? Eu digo intencionalmente no bom sentido, né? Porque às vezes está num bloco cirúrgico, está esperando uma cirurgia, está lá no início, entrar numa sala de cirurgia com várias pessoas te mexendo ao mesmo tempo, uma sala fria, não é uma situação agradável que a gente queira de lembrar. Então, assim, eu, por exemplo, quando faço anestesia, o paciente entra ali na sala de cirurgia, eu pego a veia e vou monitorizando o paciente. A primeira coisa que eu faço é, por exemplo, o midazolam. O midazolam, ele é um fármaco que ele tem várias propriedades. Ele é um hipnótico, ele é um ansiolítico e ele é também uma medicação que se presta muito para causar amnésia. Então, eu faço o midazolam, porque o paciente já está estressado, já está ansioso ali, para baixar um pouquinho a ansiedade dele, e também para depois ele não lembrar dessa experiência ruim, assim, de estar ali, né, com várias pessoas e bem desagradável, enfim. Então, também tem medicações que causam também amnésia. As medicações hipnóticas, principalmente, causam amnésia. Uma delas são os benzodiazepínicos. O midazolam, por exemplo, é uma droga que causa muito amnésia. Então, a gente usa em determinadas situações. Às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Por exemplo, no exame de colonoscopia, endoscopia, por exemplo, eu não gosto de usar midazolam. Por que eu não gosto? Porque o endoscopista vai ali, faz a endoscopia, às vezes acabou o exame, ele já está acordado na sala. Aí ele dá uma orientação, olha, o senhor tem que voltar lá para pegar o AP da biópsia. E aí depois o paciente ele fica perguntando, não lembra, ele fica perguntando várias vezes a mesma coisa. E daí isso é ruim porque o endoscopista tem que repetir várias vezes e ele esquece. Aí às vezes eu prefiro não usar, eu faço Propofol só e só um opioidezinho, né, uma dosezinha bem baixa, e daí ele já fala e ele já vai lembrar, provavelmente. Senão, se tu faz midazolam, o paciente não vai lembrar daquela informação que ele precisa. Entendi. Então, nessa situação, às vezes, não é bom usar. Então, cada caso exige uma droga específica para aquela situação. Bom, doutor Nicolau, acho que a gente teria bastante coisa para conversar, né? É muito interessante essa área da anestesia que a gente
A gente que não é anestesista, né? A gente paciente, a gente fica na mão do médico, né? Então tem que confiar bastante, né? Não é só... É bom para o pessoal saber, né? Que tem muito Claro, estudo envolvido, né? Quando exatamente. tiver um anestesista ali por trás, literalmente por trás ali, né? Ele fica cuidando do paciente, né? É tudo bastante sério, bastante documentado, tá tudo dentro da sua ficha, né? Um documento do Legal, paciente, um documento legal do paciente que está dentro do prontuário dele. exatamente. A senhora, então, costuma fazer anestesia, então, no Hospital Moinhos de Vento, na Santa Hum, Casa, no Mãe de Deus e outros hospitais que os médicos lhe chamarem, né? Exatamente, exatamente. Queria lhe agradecer, né? Obrigado por ter vindo aqui, né, na Clínica Solar, né, que está patrocinando o nosso canal Paciente. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, nos deixar aí, falem, comentem, né, alguma dúvida sobre anestesia e comentem o que vocês querem saber mais sobre anestesia, que a gente na próxima vez chama novamente o Dr. André Nicola aqui para conversar com a gente. Obrigado, Te André. agradeço aí o convite, fico imensamente feliz falar sobre um tema que eu gosto muito, sou apaixonado e parabéns pela iniciativa do programa. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado por quem assistiu até agora. Até a próxima.